meus queridos amigos, com muita alegria que nós estamos novamente aqui reunidos para mais uma palestra, mais um bate-papo, na realidade, sobre o Evangelho do Cristo. E, mais uma vez, falarmos sobre as suas lições e trazermos para a nossa vida, para a nossa vivência, essas lições. Hoje, nós vamos falar sobre um assunto que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Então, o Evangelho, Kardec, ele faz uma compilação, ele separa, de uma certa forma, os assuntos, por isso que compilou toda a parte da doutrina espírita em 5 livros, e um deles, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia exatamente com Jesus dizendo que não traz a espada, não traz o amor, mas a espada, que ele não traz a paz, aliás, o amor não traz a paz, mas a espada. E o capítulo 2, ele fala que o meu reino não é deste mundo. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre esse tema. E antes de entrarmos na palestra, para que a gente possa discorrer sobre o assunto, nós vamos fazer uma prece inicial, principalmente para agradecer a Deus por tudo que temos recebido, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Ao fechar os olhos, isso não é um ritual, mas ao fechar os olhos, de uma certa forma, eu os fecho para poder me concentrar melhor. E você aí que está nos assistindo, faça da melhor maneira que você achar. Então, é uma forma de cada um se concentrar, mas, na realidade, o que importa não são as palavras que saem das nossas bocas, mas sim o que está contido em nossos corações. Por isso, o que vai ser ouvido por Deus não é se a gente está de uma forma ou de outra, mas sim como a gente está expressando esse nosso amor por Ele, essa nossa forma de agradecer, essa nossa comunicação. E ela pode ser feita de qualquer forma, em qualquer lugar, desde que seja feita com o amor, que venha de dentro do coração, que venha assim do fundo do nosso espírito, com toda a nossa fé. Pai de eterno amor e bondade, agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido, pelo dom da vida, pela família, pelos amigos, pela cidade, pelo país, pelas nossas alegrias e pelas nossas dificuldades, pelos nossos entendimentos, pelas lições que temos recebido, mas, acima de tudo, Senhor, pela fé que tem animado o nosso coração, que tem nos ajudado a caminhar, a nos sustentar diante, Senhor, de todas as coisas que acontecem nesse mundo. Que possamos, nessa noite, sabermos, Senhor, receber a lição que nos deixaste, dizendo para nós que o seu reino não é deste mundo. Que possamos dar a interpretação correta, principalmente a interpretação que nos ajude a caminhar e a nos tornar pessoas melhores nessa estrada evolutiva. Fica conosco, Pai querido, de amor e bondade. Proteja a todos que aqui estão, nesse momento, assistindo a palestra, mas principalmente, Senhor, aqueles que nesse momento precisam de uma oração, de uma vibração, de uma palavra de conforto, enfim, Senhor, de um abraço de um irmão, da sua proteção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Amigos queridos, então vamos para esse assunto, como a gente já falou, que se encontra no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus
ao dizer esta frase, meu reino não é deste mundo, ele não queria, né, como as religiões têm passado para nós, principalmente as religiões mais ligadas ao Ocidente, que a vida, esse mundo no qual nós estamos vivendo, ele é feito de sofrimento e de dor. É passado para nós, as religiões passam isso para nós, de que quanto mais a gente sofre nesse mundo, mais feliz seremos no outro. Sem entendermos muito o porquê disso, foi até incentivado, né, durante muitos séculos, até o próprio corpo ser sacrificado, ser macerado, ser maltratado. Era costume até bem pouco tempo, e algumas cidades ainda têm esse tipo de ritual, em alguns países ainda é permitido esse tipo de ritual. A ideia de que você, colocando o seu corpo, né, maltratando o seu corpo, você estaria satisfazendo, vamos dizer assim, ao seu espírito, salvando o seu espírito. Não, até hoje, a gente vê pessoas que, para agradecer a Deus por uma graça recebida, por algo que tenha recebido em sua vida, como, por exemplo, a saúde, a recuperação de uma doença, o salvamento de alguma coisa terrível que possa ter acontecido e, por meio da fé, a pessoa recebeu uma graça de não acontecer, essa pessoa ia agradecer a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus, por meio do maltrato do seu corpo, como algumas pessoas fazem promessa de subir escadas ajoelhadas, caminhar quilômetros descalços, que chega ao local, ao destino, né? Às vezes uma basílica, uma igreja, uma cruz, com os pés sangrando, ou os joelhos sangrando, carregando, muitos fiéis carregam em procissões cruzes, né, que pesam nos seus ombros, como fez Jesus, imitando Jesus, como uma forma de agradecer pela graça recebida. Então, vocês vejam que a gente ainda traz, nos dias de hoje, não precisamos ir muito longe, portanto, nos dias de hoje, muitos de nós têm a ideia de que o sofrimento, principalmente o sofrimento do corpo, agrada a Deus como forma da gente reconhecer que o sofrimento é que tem a salvação do nosso espírito. Fazemos, inclusive, a maioria das promessas, né, que as pessoas fazem. Na doutrina espírita, a gente não tem essa visão, né? A gente não tem, porque temos o raciocínio como base da doutrina, né? O raciocínio lógico, o porquê de todas as coisas, porque tudo tem explicação. Mas eu, por exemplo, que vim de uma cultura, né? A minha educação religiosa, por assim dizer, ela é cristã, né? Mas da Igreja Católica. Então, tenho ainda essa concepção, por mais que a gente lute, de vez em quando a gente se pega, né, fazendo promessas. Então, é de conhecimento nosso, dentro da nossa própria família, e muitos de nós, que aqui agora tá assistindo, ainda faz promessas, dizendo, por exemplo, não vou beber refrigerante por um ano, não vou comer carne, não vou para festa durante tanto período, não vou cortar cabelo, enfim, a gente sempre fazendo as promessas voltada para o corpo, para que o nosso corpo sofra, para mostrar a Deus o tanto que a gente está agradecido. Então, esse tipo de formação que nós temos em relação a Deus, a agradar a Deus, a agradecer, ainda vem dessa ideia de que o mundo é para sofrer, que a gente aqui, para libertar o espírito, engrandecer o espírito, é por meio do sofrimento.
Então, muitas pessoas também aceitam o sofrimento de uma doença, o sofrimento de uma perda, como se aquilo dali estivesse purificando o seu espírito. Então, se liga muito à questão do corpo, do que o corpo sofre, à libertação do espírito. E não é bem isso o que Jesus quis nos dizer, que o seu reino não era deste mundo. Nós temos que modificar essa nossa visão, né, dessa relação com Deus, dessa nossa relação de filho para pai, que não é um pai que quer ver o filho sofrer para poder fazer com que esse filho ascenda, né, espiritualmente. Nós tivemos, né, quando Kardec fez a compilação da doutrina espírita, quando Kardec organizou para a gente, junto com os espíritos, todo esse arsenal de lições, de explicações, de revelações, já foi dentro de uma época que a gente chama de renascimento. Então, a saída das trevas da época da Inquisição, da época medieval, e já trazendo, portanto, a luz da ciência, da filosofia, né? Trazendo para nós a lógica. Então, puxando pelo homem o conhecimento, a oportunidade de utilizar a inteligência para poder utilizar para poder ascender espiritualmente. Então, a ciência, o conhecimento, a filosofia nos é dada para que a gente possa aperfeiçoar o espírito, evoluir por esse intermédio, e não por meio do massacre do corpo. Kardec, ao trazer essa para nós, essa oportunidade da terceira revelação, de ter sido ele, né, o espírito encarnado, que passou a fazer o trabalho que os espíritos precisavam na compilação dessa doutrina abençoada. Não é religião, é uma doutrina com um tripé forte, basilar, na filosofia, na ciência e na moral. Na filosofia, porque vai nos explicar de onde estamos vindo, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. E também da ciência, que revela para nós, olha que Kardec deixa uma frase para nós, de tanta segurança que ele tem, da revelação que estava sendo feita por meio dos espíritos, que ele nos diz que o que está revelado pelos espíritos, se a ciência demonstrar, né, cientificamente, com todo estudo e conhecimento à nossa disposição, que estamos errados, olha o que ele nos diz: sigamos a ciência. Então, sigamos o conhecimento. E tem o terceiro tripé da doutrina espírita, que é a moral. A moral, onde nos mostra, resumindo tudo o que precisamos para a nossa evolução moral, dizendo, fora da caridade não há salvação. Então, está aí para nós, né, todo o caminho, toda a receita necessária para evoluirmos espiritualmente e entendermos, portanto, o que é que Jesus quis nos dizer com que meu reino não é deste mundo. Esta frase, Jesus disse ao estar diante, né, dali do Sinédrio, quando ele foi julgado. Então, Pilatos pergunta a ele se ele era rei. E ele responde a Pilatos: tu é quem diz que sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Jesus quis dizer com isso, não é que aqui é um vale de lágrimas, que todos nós que reencarnamos estamos destinados ao sofrimento, ao choro, né? A ter uma vida de sacrifício. Não, de forma nenhuma, não é isso. Se assim o for, nós estamos contradizendo os atributos de Deus. Qual é um dos atributos da divindade? Para Deus ser Deus, dentro da lógica, né, que é nos colocado em termos de conhecimento, Deus, para ser Deus, primeiro ele precisa ser único.
porque senão não é Deus. Ele precisa ser único porque ele é o criador de todas as coisas. Porque Deus está no comando de todas as coisas. Ele tudo conhece, portanto é onisciente, tudo ele sabe, porque tudo é criado por ele, tudo ele pode, portanto ele é onipotente. Então, único, todo-poderoso. Só ele tem o poder de todas as coisas. E Deus está em todas as coisas, é onipresente, único que está presente em tudo. Portanto, quando a gente estuda os atributos da divindade e entende isso por lógica, também está lá para ser Deus, ele tem que ser bom, justo, soberanamente bom, justo, e dentro dessa justiça e dessa bondade, ser perfeito. Então, como é que esse mundo criado por Deus teria imperfeição? Porque Deus criaria um mundo de vale de lágrimas, um mundo onde só tivesse choro, ranger de dentes, onde só tivesse sofrimentos e gritos, para depois passarmos por esse purgatório, termos o nosso espírito elevado, o nosso espírito, portanto, purificado. Não tem lógica. Deus seria, portanto, não teria bondade soberana. Ele não seria soberanamente justo e bom. Se nós não criaríamos isso para os nossos filhos, se perguntasse a mim, eu tenho 3 filhos, se perguntassem a mim que mundo eu poderia criar para os meus filhos, se eu tivesse a condição de colocar hoje meus filhos, minhas netas, os que eu amo, dentro de um mundo, pudesse protegê-los dentro de um mundo criado por mim, jamais esse mundo teria lágrimas e dores. Então, como é que eu, um ser que ainda estou em evolução, posso pensar num mundo maravilhoso, bom para quem eu amo, mais perfeito do que Deus poderia nos dar? Tem lógica? Claro que não. Não tem lógica. Então, o mundo que Deus criou para nós é um mundo de amor, é um mundo de felicidade. Então, quando Jesus fala que o meu reino não é deste mundo que aquelas pessoas que estavam ali e que hoje continuam reencarnando, e muitos deles somos nós. Se nós ainda estamos aqui, é porque muito fizemos lá no nosso passado e que precisamos aprender não sofrer, mas aprender, ter a chance do recomeço, de fazer novamente e fazer dessa vez de forma diferente. Deus nos dá a oportunidade de sairmos desse mundo que ele falou, que o reino dele não pertence. É um mundo do egoísmo, é um mundo da vaidade, o mundo da vingança, o mundo da soberba, o mundo de orgulho. Esse é o mundo em que Jesus fala que não pertence o reino dele. Um mundo onde os bens materiais é que ditam a qualificação das pessoas, onde a cor da pessoa coloca essa pessoa dentro da sociedade em situações diferentes, aonde a pessoa é respeitada pela roupa que veste, pela casa que mora, pelo ambiente que frequenta, pela posição social que ocupa, pelo poder que exerce. Esse mundo não pertence mesmo, não pertence ao mundo de Jesus, não pertence ao seu reino. Então, enquanto vivermos num mundo em que a gente coloque as coisas materiais sobre as coisas espirituais, quando a gente der muito mais valor ao corpo do que ao espírito, quando a gente estiver muito apegado às coisas daqui da terra, em detrimento das coisas do céu, nós vamos estar em outro reino que não é o de Jesus. É isto que ele quis dizer. Mas ele não quis dizer que aqui na terra, encarnado, nós não possamos vivenciar
apesar de viver neste mundo, vivenciarmos o seu reino. Porque Jesus também falava desta forma, referindo-se ao reino que existe dentro de nós mesmos. Nós, enquanto vivermos esse mundo de fachada, esse mundo do social, de dar satisfação para os outros, né? Esse mundo em que a classificação social é que nos dá se somos ou não merecedores de respeito, quando é a cor que dita, quando é se sou homem ou mulher, é que o respeito vem para mim, enquanto dentro de mim esse mundo é o que mandar, eu estou fora do reino de Deus. Eu estou fora do reino de Jesus. Agora, posso vivenciar neste mundo, com este mundo, com essas pessoas que ainda vivem esse mundo ao meu redor, mas se eu souber construir dentro de mim o mundo do amor, do perdão, da compaixão, da caridade, da tolerância, aí eu estou construindo o reino de Deus dentro de mim. Aí, esse reino vai estar aqui. Esse vai ser o reino de Deus. Esse vai ser o reino de Jesus. É assim que a gente encontra o reino dele. A morte nos leva para o mundo dos espíritos, o mundo do qual nós somos originários, o mundo ao qual nós viveremos para sempre. Essas reencarnações, essa nossa vivência nesse mundo material, são necessárias para nós aprendermos a diferenciarmos, inclusive, o que é importante no reino de Deus. O que é importante para sermos felizes, independente do que vivermos, vivenciarmos, experimentarmos no mundo material. Esse mundo material faz parte do nosso todo e nós precisamos aprender nele, porque o laboratório é mais, vamos dizer assim, didaticamente, a gente tem mais condições de aprender, como na escola. Nós podemos aprender em qualquer lugar, nós podemos estudar em qualquer lugar. Hoje a gente, inclusive, percebe o tanto de possibilidades que a gente tem de aprendizado. É nítido isso. Porém, por que é importante a escola? Porque é importante irmos até uma escola. Porque na escola nós temos a convivência, nós temos o conhecimento do diferente do igual, nós temos conhecimento de outros mundos, nós temos a condição de exercitarmos o que aprendemos, porque a gente faz prova, a gente faz exercício. Então, a gente recebe a lição e faz provas, faz exercício para ver se aprendemos a lição. E é ali também que nós podemos exercitar os maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É ali na escola que nós temos a condição, na convivência com professores, com colegas, com funcionários, é ali que a gente tem a condição de ver as diferentes, né, possibilidades de vida, que qualquer uma daquelas nós podemos vivenciar, portanto, nós aprendemos de cara a empatia, se colocar no lugar do outro. E na hora que a gente aprende isso, a gente aprende a amar o outro como a si mesmo, porque a gente só vai fazer ao outro o que gostaria que nos fizesse. Então, é essa a lição que Jesus quer nos passar. É essa a mensagem que ele quer nos passar. E não a mensagem de que este mundo aqui, enquanto vivemos, a gente não precisa cuidar dele, não precisa ter as coisas, o conforto, procurar obter alegria e felicidade. Está errado, está errado. Quando a gente vai para a escola, nós temos um momento do recreio. E mesmo assistindo a aula, dentro da sala de aula, nós podemos ter o prazer do conhecimento, o prazer do diálogo com o professor, o prazer da convivência com os colegas, os momentos em que vamos fazer
trabalhos em grupo. A diversão também vem para a sala de aula junto com o conhecimento. E fora disso aí ainda tem os momentos de lazer. Então, nós temos que ter essa visão da vida que nós estamos vivendo aqui. Tudo que está aqui disponível ao nosso redor, principalmente o conhecimento e a convivência com o outro, são necessários para a nossa evolução. E quem vai dar o tom dessa evolução somos nós. E podemos ser felizes aprendendo. Jesus nos disse uma frase, uma lição contida dentro dessa frase, que é libertadora. Ele nos diz que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós erramos, se nós já não fomos boas coisas, né, em outras vidas, se nós já atrasamos a nossa caminhada evolutiva, então, agora, nós não precisamos sofrer dente por dente, olho por olho. Não é assim. Eu não reencarnei para sofrer. Eu reencarnei para aprender, para ter uma nova oportunidade de fazer diferente. Se fui homem e maltratei mulheres, eu venho hoje não como uma mulher para ser maltratada, mas uma mulher para valorizar a mulher, para aprender como espírito que eu não devo maltratar nem mulher nem homem. Que quando eu tiver um corpo masculino forte, que eu possa desenvolver a fortaleza, né, ter a fortaleza do corpo físico, que ele seja canalizado para coisas construtivas, porque senão não haveria esse corpo. Não haveria essa necessidade da diferença, da fragilidade de um corpo feminino para um corpo masculino. Então, eu venho hoje, mulher, para aprender que mesmo dentro da fragilidade desse corpo, eu preciso também ter a fortaleza de superar desafios. Que eu preciso também construir esse mundo como mulher, junto com o homem, independente da posição que eu esteja nessa vida, construir, não dividir. Então, eu não vim mulher para poder apanhar, para poder sofrer e receber aquilo que eu fiz em outras vidas como homem. Não é assim o funcionamento da pedagogia divina. Seria muito pobre e ridícula. Seria inconcebível o Deus amor agindo desta forma. Não tem como, gente. Então, para ter lógica, para ter esse Deus amor nítido nas nossas vidas, nós viemos para aprender por meio do amor. Então, o que eu faço? Errei em outra vida, fiz coisas horríveis para a sociedade, agora eu venho com a possibilidade de consertar aqueles meus erros por meio do amor e não do sofrimento. Então, eu vou canalizar todas as minhas energias para fazer o bem, para construir em cada campo, em cada passo que eu der nessa vida, eu possa deixar ali plantado a semente da esperança, a semente da fraternidade, a semente da união, da paz, da tranquilidade, do perdão, principalmente. Então, quando Jesus nos diz um ato de amor cobre multidões de pecados, nos deu, gente, a dica. Quebrou para sempre a ideia de que a gente, para se elevar espiritualmente, precisa sofrer. Não precisamos. Mesmo que o nosso corpo sofra, nós não somos carne, nós somos espírito. Então, mesmo com o corpo, né, limitado, mesmo com situações de dificuldade, com doenças, com limitações, que seja ela qual for, não significa que nós estejamos numa situação de sofrimento. Nós podemos ter o olhar de felicidade em qualquer circunstância.
mesmo nas circunstâncias mais difíceis que a gente possa estar dentro dessa sociedade. Sabemos que não é fácil determinadas vidas, pessoas que hoje passam fome, pessoas que hoje não têm emprego, pais de família, mães de família, desesperados, porque não têm o alimento para dar a seus filhos. Pessoas invisíveis socialmente, que a gente passa e não dá nem bom dia, nem percebe que elas existem. Ao contrário, se vier para perto de nós, nós ignoramos e até achamos ruim, porque elas nos perturbam. Imagine vocês dentro de um restaurante e entra um mendigo para pedir comida. A gente se sente incomodado. A gente olha logo para o dono do restaurante, para o garçom, para que seja afastada daquela criatura. Porque a gente pensa que o nosso mundo está protegido e que a gente não possa vivenciar qualquer situação daquela. Deus nos permite essa variação também de condição social, não para a gente sofrer, mas para a gente aprender a respeitar. Então, nós precisamos, independente da situação em que a gente viva, olhar o outro com compaixão, com amor, com solidariedade, com empatia, se colocando no lugar do outro. Isso é o que Jesus quis dizer. No seu tempo, e hoje também, né, muitas pessoas querem acompanhar Jesus. Diz-se assim, aceito Jesus, né? Aceito Jesus, agora sou um cristão, aí muitas das religiões batiza, a pessoa fica cheia do Espírito Santo. É bonito isso. Eu acho que cada um tem, né, a sua forma de dar o start, de dar aquele momento em que ela decide seguir Jesus. Mas no próprio evangelho, na própria vida que Jesus teve aqui na Terra, mostrou para nós que houve esse momento. Houve um momento com o rapaz rico, ele perguntou para Jesus o que ele poderia fazer para segui-lo. O que Jesus lhe disse? Vá, né? Doe tudo que você tem e volte. Aí ele disse, Senhor, eu ainda preciso resolver algumas coisas, né? Sumiu. O outro chegou e disse, Senhor, meu pai faleceu, não sei o que é que eu faço para entrar no reino do céu? Ele disse, vá lá, né? Aliás, nesse caso do rapaz, ele disse, deixe os mortos, enterrar seus mortos e siga-me. Aí ele disse, não, Senhor, eu ainda tenho que ir lá, eu vou enterrar meu pai. Na realidade, não era para enterrar o genitor, era para cuidar da herança, das coisas da terra, né? Teve também tantos outros, dos 10 leprosos, Jesus cura, voltou dos 10. E a gente nem tem a notícia se esse realmente continuou seguindo Jesus. E tantos outros que a gente sabe que fez, e nós continuamos sendo essas pessoas. Cada um de nós, nesse momento, nos identificamos com um daquelas personagens colocadas no Evangelho. Desculpe. Colocadas no Evangelho. Então, Jesus nos mostra, né, em cada parte que ele vai conversando, como que nós podemos nos identificar e mostrando para nós que nós precisamos ter cuidado quando a gente se dispõe a segui-lo. Quando a gente realmente está disposto a abrir mão de tudo, não é abandonar a família, literalmente dizendo, não é abandonar os nossos afazeres, as nossas posições, os nossos amigos. Não. Quando Jesus coloca que nós devemos segui-lo, é aqui dentro. Deixe os mortos enterrar seus mortos, quando a gente passa a olhar mais o espírito do que o corpo, valorizar mais o espírito do que o corpo, dar mais atenção ao espírito do que o corpo, não deixando o corpo de lado, mas a importância maior não é cuidar somente da parte externa, mas principalmente do nosso espírito. Quando Jesus nos diz,
deixe, né, as coisas materiais e venha me seguir, é nos dizendo para que a gente dê a prioridade ao amor, ao perdão, à tolerância, à compaixão, né? Então, a gente tem a necessidade de entender o que Jesus está nos convocando, e não simplesmente da palavra para fora, e não simplesmente nos colocando disponível, quando, na realidade, estamos muito mais interessados nas coisas daqui da terra, muito mais interessados em fazer troca com Deus, para que a gente possa receber uma vida melhor, em detrimento exatamente desse sacrifício que possamos fazer. Achar que orar, rezar o tempo inteiro, né? Às vezes fazer até sacrifícios ajoelhados e tudo mais, que isso possa nos libertar e isso ser realmente aceitar Jesus. Precisamos, portanto, refletir sobre essas questões. Jesus também nos mostra, né, com a sua vinda e com a sua vivência aqui na Terra, de que nós podemos viver aqui esse reino dele. Quando ele diz que o reino dele não é deste mundo, disse àqueles que estavam ali julgando e que iam prendê-lo, ele sabia disso, que qualquer coisa que ele dissesse ali, eles continuariam perseguindo. Então, Jesus, mas nem por isso ele deixou de vir. Nem por isso ele deixou de vir mostrar para a gente o que realmente importa nessa vida. E aqui ele viveu o reino dele. Ele pôde mostrar para a gente como a gente alcança isso. Então, Jesus nos mostra na convivência com os proscritos da sociedade, mostrando para nós que é possível valorizarmos, às vezes, uma pessoa que cometeu um delito material, mas que esta pessoa espiritualmente está muito mais apta a receber os ensinamentos, a pedir o perdão sincero, do que a muitas, vamos dizer assim, autoridades. Jesus mostra isso normalmente no seu caminhar. Ele mostra, por exemplo, a sua convivência com ladrões e, ao mesmo tempo, a sua crítica a sacerdote, aos homens, às autoridades da época. Ele fala que aquilo dali, sim, é que é sepulcro caiado, né? Branco por fora, podre por dentro. E, no entanto, ele estava com os proscritos, com aqueles que a sociedade estava condenando. Jesus desencarna nesse mundo ao lado de um ladrão, ao lado, aliás, de dois ladrões, mas mostrando para nós um ladrão chamado bom ladrão. Por que bom ladrão? Porque ele roubou nesta vida, né, coisas materiais, mas tinha coração purificado, aberto, pelo menos, à purificação. Um espírito disponível a aprender, a mudar, a se exercitar novas oportunidades, a se melhorar. Então, é um espírito que reflete sobre o erro e se disponibiliza para aprender, para refazer o caminho agora de forma correta. E o outro não. O outro também, ladrão nessa vida, né? Daquele que pegava as coisas materiais dos outros, mas que mantinha o espírito de uma forma ainda recorrente ao erro, que não estava disposto a mudar. Então, Jesus nos mostra isso, nos mostra como viver nesse mundo e viver o reino, o seu reino dentro de nós, e podermos exteriorizar esse reino e modificar o ambiente no qual nós vivemos. Então, eu acredito que é muito ainda por refletir sobre isso. Aliás, as lições de Jesus é para sempre, para toda a nossa existência. E esse capítulo 2 é extremamente importante. Eu gostaria de convidá-los a fazer essa leitura, né, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá refletir sobre cada ponto que foi colocado ali. Extremamente importante para a nossa própria felicidade, essa construção do reino de Jesus nas nossas vidas. Nós viemos, estamos reencarnados para sermos felizes.
e fazermos os outros também felizes. Modificar esse mundo para a felicidade e não para o sofrimento. Espero que a gente possa ter colocado, né, como forma de reflexão, de aprendizado e, principalmente, de uma mudança, de um convite para que a gente possa mudar, se esforçar, pelo menos, para sermos pessoas cada vez melhores. Para a gente poder encerrar nesse momento, essa nossa passagem aqui, né, nessa noite de hoje, nós vamos fazer, então, uma oração, novamente de agradecimento a Deus, pela essa oportunidade de desenvolvermos esse trabalho. Deus Pai Todo-Poderoso, somos extremamente gratos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de desenvolver aqui o raciocínio que possa nos ajudar a caminharmos mais felizes, a caminharmos mais seguros, com mais fé, exatamente sabendo que o reino de Deus está aqui, agora, na nossa possibilidade de vivenciarmos, que não há necessidade do desencarne, da morte, para podermos ir ao reino de Deus, ao reino de Jesus, que é nesse momento dentro do nosso coração e transformando a partir daí o ambiente em que vivemos, com todas as dificuldades, com todas as limitações, mas podemos ser felizes e fazer o outro também feliz. Que um ato de amor pode cobrir milhões de quedas nossas, de erros nossos, e, enfim, que nós podemos, a partir daí, sermos muito felizes. Obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, meus amigos.